Olá, chegue mais próximo. Vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Hoje eu vou fazer um estudo bíblico. Como identificar a igreja verdadeira, certo? Os textos eu vou falar aqui, vocês anotam aí, beleza? Aqui diz assim: a enciclopédia da religião afirma que existe 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. Primeira questão: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Primeiro texto, lá em João capítulo 7, versículo 17, e 1 Timóteo 3, verso 15. A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja de Deus vivo na terra. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios 2, capítulo 2, versos 19 a 20. Certo? Fundamento do apóstolo. Novo Testamento, fundamento dos profetas. Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia com uma única regra de fé e prática. Né? E a segunda coluna está em Atos, capítulo 16, verso 30. E capítulo 31, versículo 31, perdão. Né? Do 30 ao 31. E depois capítulo 4 de Atos, verso 12. É a segunda coluna vai falar. E a terceira coluna diz que é o ensino da volta de Cristo, com milhares de anjos, todo olho o verá, os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Está lá em João, lá em João 14, verso de 1 a 3. E a quarta coluna é por ensinar e pregar a validade da lei. A igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Está em João 14, verso 15 e Apocalipse 12, verso 17. E Apocalipse 14, verso 12. E está em 1 João 2, verso 3 a 4. A quinta coluna. Testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o dom de profecia. Esse dom é característica da igreja de Deus nos últimos dias. É a quinta coluna. A sexta coluna é: a igreja de Deus vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como uma expressão de amor e sinal da fidelidade àquele que nos salvou. Em Isaías 58, verso 13, Ezequiel capítulo 20, verso 12 a 20. E a sétima coluna, a Bíblia descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu, pregando a toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, a igreja de Deus é um movimento mundial. Está em Mateus 24, 14 e Apocalipse 14, verso 6. Oitava coluna. A igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde. Em 1 Coríntios 3, 16 a 17 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 a 20. E Gênesis capítulo 1, verso 29. Levítico 11. Qual o papel que Deus faz a seus filhos? Perdão. Papel assim, qual o apelo que Deus faz aos seus filhos sinceros que ainda participam
de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade, né, bíblica. Lá em Mateus 7, versículo 21 a 23. João 10, 16, Apocalipse 18, verso 4. E a recapitulação são estas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Bíblia toda, como única regra de fé e prática. Salvação unicamente pela fé em Cristo e na obediência, né? Vinda de Cristo, literal, visível como milhares de anjos. Ensina e prega a validade da lei de Deus. Aceita o dom de profecia, o saldo como verdadeiro dia de adoração. Prega o evangelho de Apocalipse 14 a todo mundo. Tem um programa bíblico de saúde. Esse é um estudo bíblico que eu passei para vocês e que Deus abençoe ricamente, né? Que nós possamos, nesse mundo de pecado, possamos compreender, descobrir a igreja verdadeira. A igreja que segue a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que aceita a Bíblia toda. Que não existe você aceitar a Bíblia só no Testamento e o Velho, não. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Então, que Deus abençoe ricamente. Um grande abraço e até mais.